Olá pessoal, eu sou Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a calhordice e o oportunismo do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, como vocês sabem, se licenciou do mandato para ir viver nos Estados Unidos com a sua família, onde inclusive ele tem feito pataquadas. Ele alegou e alega que foi para os Estados Unidos para fazer articulações políticas, para principalmente fazer com que o Moraes seja sancionado. Até agora, o que a gente tem visto é que Eduardo Bolsonaro age como uma criança mimada, com apoio, inclusive, do seu pai, o presidente Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro demonstrou inconformismo, demonstrou que está chateado com o Partido Liberal, o PL, né? Porque supostamente o PL não tem o ajudado financeiramente. Lembre você que Eduardo se licenciou do mandato por vontade própria. Ele escolheu ir para os Estados Unidos com a família porque é um covarde, porque é um bravateiro. Mas ainda assim, por conta da influência que o pai dele exerce no PL como presidente de honra, ele achou que o PL teria a obrigação de bancá-lo lá nos Estados Unidos. Lembrando que com dinheiro público do fundo partidário, que ele está querendo que o PL o bancasse. Valdemar estava calado enquanto o Eduardo estava vindo na mídia falando, né, demonstrando esse incômodo dele. Até que o Gadelha, do Metrópolis, deu a informação que o Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, mas que está aí articulando essa super federação com a União Brasil para se tornar União Progressistas, inclusive você que não assistiu esse vídeo dessa super federação do super centrão, que eu inclusive chamei, clique no vídeo do card que está aqui para você entender melhor. O Ciro Nogueira, que é senador e está aí articulando União Progressistas, lá nos Estados Unidos, em Nova York, na Semana Brasileira que eles fizeram, Semana Brasileira fora do Brasil, né? Ele conversou com o Eduardo, juntamente com o Rueda, que é o atual presidente do União Brasil, mas que também vai estar aí no União Progressista, como inclusive o primeiro presidente efetivamente de União Progressista. Eles se reuniram para conversar com o Eduardo, claro, pegando essa situação da insatisfação do Eduardo Bolsonaro. Aí se reuniram Ciro, Rueda, Derite, que agora voltou para o PP, que estava no PL, mas voltou para o PP, Derite, que é deputado federal licenciado e que é secretário de Segurança Pública. Ele diz que tem aí pretensões com Derite, para o Derite sair a Senado Federal por São Paulo. Lembrando que Ciro, cada hora ele fala uma coisa, ele queria também Derite candidato a governador por São Paulo, se Tarcísio for para presidência. Mas agora que Ciro foi para tentar juntar União Progressistas, né? Ciro tá querendo ser ele mesmo vice-governador por São Paulo, porque ele é raposa velha da política, articulador, assim, um exímio articulador. Assim sendo, eles se reúnem com Eduardo Bolsonaro para tentar levar Eduardo Bolsonaro para o PP, por óbvio, para a Federação União Progressista, né? Uma vez que o PP vai se unir com a União Brasil. Eles conversam na tentativa de tentar levar Eduardo para sair candidato para o Senado, para o PP. Ciro diz que Eduardo pode tanto ser candidato ao Senado ou
a presidência da República. O que importa são as articulações que eles fazem, porque eles acham que a população é marionete. Então, eles que decidem como eles vão fazer a articulação. Se for conveniente que Eduardo saia pelo Senado, eles fazem, até porque vocês sabem, 2026, 2 vagas por cada unidade da federação, né? Cada estado vai ter 2 vagas para o Senado em 2026, então eles estão aí confortáveis para dar as cartas do bel prazer deles. Assim, Ciro tenta convencer Eduardo a ir para o PP e joga na mídia que Eduardo vai voltar, que Eduardo, terminando agora a sua licença, né, em julho, ele vai retornar para o Brasil, e Eduardo fala que não, que ele falou com o Ciro, que ele não vai ainda retornar para o Brasil, porque ele só vai retornar para o Brasil quando Moraes for sancionado, igual uma criança mimada. Na verdade, é o adulto médio aqui no Brasil, né, agindo como criança. Falta sabedoria, falta lucidez, falta preparo, falta envergadura emocional, mental, intelectual, enfim. Aí o Eduardo, que age como uma criança, fala, não vou voltar para o Brasil não, mas eu conversei com o Ciro para fazer o quê? Para publicamente tentar encurralar o PL para dizer, que o PP está interessado nele e que ele pode ir aí para o PP, claro, na Federação União Progressistas, e que, como quem diz, o passe dele está lá em cima. Assim, o presidente do PL, o raposa mais velha ainda, Valdemar Costa Neto, vem ao público dizer o seguinte, que na verdade o Eduardo, mesmo estando inconformado com o PL, que não mandou dinheiro, que Eduardo acha que tem por direito, repito, dinheiro público que os partidos usam para pagar viagens, para alugar carros, para pagar despesas dos diretórios municipais, estaduais, da executiva nacional, dinheiro nosso. Aí Eduardo acha que ele tem por direito só porque ele é Eduardo Bolsonaro. Aí o Costa Neto disse que, na verdade, o Eduardo tem que falar com o pai dele, com o Bolsonaro, porque o Costa Neto havia feito uma proposta para o Bolsonaro dizendo que os deputados do PL que estão hoje em exercício, né, os 91 deputados do PL, que eles poderiam mensalmente, cada um, contribuir com R$500 com o Eduardo. É importante dizer, porque inclusive me ocorreu aqui agora, quando um parlamentar ele falece, no caso, por exemplo, da Amália, quando ela faleceu, existe meio que um acordo entre os deputados, pelo menos por um mês, eles darem do seu salário para a família ou coisa assim desse deputado federal que falece. Quando a Anália faleceu, os deputados fizeram essa doação, que não há restrição, inclusive, se outros deputados de outras legendas quiserem fazer essa doação. Assim sendo, o Costa Neto, no meu entendimento, utilizou essa questão de que quando um deputado falece, os demais deputados contribuam para fazer essa proposta para o PL, para que os deputados do PL, enquanto o Eduardo estiver nos Estados Unidos, eles deem R$500 todos os meses. Lembrando que esse valor daria o quê? R$45 mil todos os meses. Só que, segundo Costa Neto, o próprio Bolsonaro recusou e disse que ele, Bolsonaro, ele iria sustentar o filho dele, um filho adulto de 40 anos, que inclusive daqui 2 meses, julho mais ou menos, vai fazer 41 anos, né? 2 meses e meio. Um homem adulto sustentado pelo pai, um homem que se diz que é político, que é inteligente, que, enfim, que é um articulador político, mas precisa que um pai idoso
o sustente, assim como sustente a sua própria família. É vergonhoso. É essa família que é referência de família para o Brasil? É essa família num país onde as pessoas são trabalhadoras, onde as pessoas, a maioria, né, acorda 5, 6 da manhã para ir pegar transporte público lotado para trabalhar, onde as pessoas buscam viver com o mínimo de dignidade possível, onde as pessoas não têm, na maioria das vezes, um ciclo de acolhimento financeiro. É um escárnio a gente escutar que um presidente, né, uma vez presidente, sempre presidente, um presidente diga que ele vai sustentar o seu filho de 40 anos, assim como a família do seu filho. Lembrando que Bolsonaro faz essa recusa dessa proposta que o Costa Neto fez, porque Bolsonaro sabe que, vindo ao público essa pataquada, essa sugestão que o Costa Neto deu, ou seja, que os deputados aceitassem, iam aceitar, que são feudatários, sectários e vassalos do próprio Bolsonaro, os deputados do PL iriam aceitar isso, mas vindo ao público ia ficar feio mais ainda para a família Bolsonaro, mostrando que eles só se importam com dinheiro, mostrando que eles não estão aí para a população brasileira e principalmente ficando escancarado que um homem adulto, quarentão, de meia idade, se licenciou do mandato por medo, por capricho e por ser um mimado, e que aí os deputados da sua legenda estão o bancando com dinheiro público, porque o salário dos deputados é pago com o nosso dinheiro. Bolsonaro, que não é bobo nem nada, falou pro Costa Neto, não, deixa que eu banco ele. Aí, agora ficou na minha análise exposto esse bastidor, porque Costa Neto meio que falou, não, se eles não conversaram, problema deles, ele que vai saber com o pai dele, por que o pai dele recusou, porque eu fiz a proposta. Vejam que sempre eles fazendo o que querem e transferindo a conta para a população. Assim como eles querem aumentar de 313 para 331 deputados, transferindo a conta para a população brasileira. Inclusive, você que queira entender como esse aumento de 331 deputados vai afetar a sua vida e principalmente como isso vai aumentar também mais 30 deputados estaduais, entender isso na maneira prática, assista o vídeo que está aqui no card, você vai entender melhor. Aí a gente vê que toda essa articulação que eles fazem só visando poder pelo poder e principalmente o poderio financeiro. É por isso que eu repito que a gente precisa escolher melhor nas eleições gerais os congressistas. É na escolha do deputado federal, do deputado estadual e do senador que a gente vai ver aí quem melhor nos represente. Essa galera despreparada, essa galera medíocre, essa galera precisa ser retirada da política. Faça a sua parte, vote um só. Eu tenho um poder de voto, você também tem um poder de voto. É 1 a 1 que vai juntar, para dar aí a maioria ou a proporção no caso do deputado federal e estadual, por exemplo. Então, que a gente tenha essa lucidez, essa compreensão na hora de votar. Aí a gente vê que o Eduardo Bolsonaro, ele está tão confortável porque o pai dele o financia, que ele faz o que quer, ele dá as cartas. E triste ver que muita gente que foi lutar por essa família não tem o mesmo privilégio. Gente que está presa, gente que ficou longe dos seus filhos pequenos, como a Débora Rodrigues, gente que não tem aí um ciclo ou um círculo financeiro que o apoie, e gente que dá Pix para um homem velho
para sustentá-lo, mas que às vezes não auxilia um amigo ou um membro da família. Então, antes de concluir esse vídeo, eu quero que a gente assista aqui juntos e fazer também uma avaliação do que o próprio Bolsonaro disse na entrevista que ele deu na UOL. Ele expôs os seus motivos, né? Eu não quero ficar longe do meu filho. Eu tenho 5 netos, 4 netas e 1 neto. O moleque lá é mais lógico, mais chegada, por ser homem, é mais chegada a gente. A gente não quer isso aí, afastamento familiar. Da casa dele aqui, eu estou bancando a despesa dele agora. Em grande parte eu estou bancando. Se não fosse o Pix, eu não teria como manter essa ajuda para ele, que ele tá sem salário lá fora. E tem feito o seu trabalho lá, ele tem uma certa liberdade com a família do presidente, ele vai na Casa Branca, ele vai no Capitólio, ele conversa com o pessoal lá. O pessoal gosta dele, fala muito bem inglês, fala espanhol, já fala razoavelmente bem o árabe. É Bolsonaro dizendo que sustenta em parte, o Eduardo e a própria família do Eduardo, lembrando que Eduardo tem esposa, mas a esposa de Eduardo é influencer. Bolsonaro diz que está, sentindo falta do neto, fazendo aí uma fala machista e misógina e sexista, como ele sempre faz, como quem diz que ele tem, um único neto, homem, e homem geralmente, mais próximo, não sei onde ele tirou isso, mas aí ele sente falta disso, ele não quer o afastamento familiar, mas as centenas de pessoas presas estão afastadas dos seus familiares, não tem um pai para mandar Pix, é triste, é um escárnio. E ele fala isso com tanta disfarçatez e ele tá tão confortável que ele diz que se não fosse o Pix, que os idiotas úteis dão para ele, é claro que ele não falou idiotas úteis, mas é o que eu tô falando. Ele disse que não fosse esse Pix que ele recebe, ele não teria como sustentar, auxiliar Eduardo, um homem adulto. Dinheiro que o povo tá dando para Bolsonaro sustentar o filho adulto. É uma vergonha. Depois o povo reclama do país, se quem faz esse país é o próprio povo. Aí o interesse deles é só em Pix. Ele diz que Eduardo fala outros idiomas, tá falando aí a árabe razoavelmente, eu ainda não vi, mas diz Bolsonaro. E ele diz que ele é benquisto, com a família Trump, como que se isso fosse alguma habilidade específica, e que Eduardo, está lá trabalhando. Trabalhando no quê? Ele não está trabalhando. Agora, é preciso pontuar que sim, mesmo ele fora do mandato, ele tem dado as cartas. Ele que indicou ou tem indicado as pessoas no gabinete do deputado que o substituiu, do seu substituto, que é o deputado José Olímpio. Lembrando que o próprio José Olímpio veio ao público falar: eu não estou gastando nada no meu gabinete, porque o gabinete não é meu. Tudo quem está dando as cartas é Eduardo. Importante frisar que o deputado ele pode indicar de 5 a 25 assessores, secretários, enfim, livre nomeação, livre exoneração, e maioria de gente medíocre, gente que não tem preparo, mas que eles fazem por coleguismo ou corporativismo. Eduardo indicou 25 pessoas ou distribuiu essas 25 pessoas para trabalharem no gabinete do missionário Olímpio. Importante também a gente dizer que um dos e o único que recebe quase 25 mil reais, que é o Eduardo Nonato de Oliveira, ele é braço direito do Eduardo há muito tempo, estava no gabinete do Eduardo desde a legislatura que começou em 2023 e foi exonerado para ser nomeado com o mesmo salário no gabinete do deputado Olímpio. Percebam que Eduardo está fora do país, mas dando as cartas, gastando em média 130 mil reais por mês com seu gabinete para fazer nada, porque ele age como uma criança
com o apoio e a chancela do próprio pai, que está aí, doído porque está longe da sua família, mas não se compadece com as várias, né, com as centenas de famílias que estão longe, né, por conta do que aconteceu o 8 de janeiro. Só usa essas famílias quando é conveniente para levar nas manifestações ou quando para fazer suas narrativas. E a maioria dessa gente se permite ser usado e abusado pelo Bolsonaro e o seu entorno. É triste, mas é aquela coisa, cada um colhe o que planta e tem o que merece. Essa galera que manda Pix não contribui para o crescimento do Brasil, não é patriota, é vassala, feudatária e sectária da família Bolsonaro. Por quê? Se você, do outro lado, acha razoável que um homem adulto que supostamente tem várias habilidades e fala outros idiomas e não consegue trabalhar lá nos Estados Unidos, ele não pode trabalhar porque até agora ele não tem o visto de trabalho, mas não consegue produzir, a sua esposa não está impedida de trabalhar, mas trabalha de influencers, de influencer, mas ela não influencia nada, só mostra futilidade, niilismo e trivialidade. Se você acha razoável mandar Pix para sustentar um deputado que abandonou sua pátria, que é um patriota de geleia, para usar uma palavra que ele mesmo utilizou, o de geleia, então você merece o Brasil que tem. Você merece o Brasil que você está vivendo. Você que não concorda com isso, não fique desacreditado do Brasil. Lembre-se que um voto, a consciência do voto é importante. A compreensão e entendimento que o voto vale é importante. A diferença acontece nas urnas. É assim que a gente dá a resposta. E da minha parte, eu falo para vocês que é triste de ver um homem adulto, congressista, ser sustentado ou querer ser sustentado pelo fundo partidário, pelo dinheiro público e que faz chantagem para isso, flertando com outra sigla, com outra legenda, para dizer que ele vai para essa outra legenda se caso não derem ajuda financeira. E principalmente o presidente de uma legenda também dizendo que, vamos sustentar esse homem adulto, cada deputado dá R$500 do dinheiro público também para sustentar esse marmanjo, esse cretino, esse sem vergonha, esse canalha do Eduardo Bolsonaro. Mas vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Au revoir.